Boa noite, estou aqui hoje, terça-feira. Domingo não pude ler com vocês o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, porque eu precisei me ausentar durante o final de semana para um trabalho em Cabo Frio e acabei acampando em Arraial do Cabo. Fiz inclusive 3 shorts que vocês devem ter assistido, né? O meu contato direto com a natureza, surpreendente, né? As gaivotas, todo aquele mar. A vontade era de não parar de observar os pequenos detalhes, as pequenas obras que estavam ali ao meu redor para serem lidas, né? Magnífico, né? Aquele pássaro tão fino, tão delicado, tão frágil, caminhando entre as pedras e coletando os pequenos alimentos, e ele ali sobrevivendo a qualquer custo em meio àquele antigo porto que ali estava na prainha de Arraial do Cabo. Surpreendente. Eu acho que eu queria ser ele, não sei, mas me deu uma sensação que agora eu não vou conseguir narrar para vocês, mas foi algo que foi fundo em mim. E acampar é uma coisa muito boa, né? Mesmo quando se vai acampar porque tem um trabalho a ser feito num determinado lugar, mas quando chega a noite que você entra na sua barraca, contempla as estrelas, come alguma coisa que você mesmo fez, conversa com as pessoas, descansa, é uma coisa magnífica. Eu não conhecia, né, o Refúgio da Praia, né? Refúgio da Praia. Até brincaram comigo que bate com o meu WhatsApp, né? Que eu digo no WhatsApp, procurando refúgios. E ali eu encontrei um refúgio para passar sexta, sábado e domingo passado. Quem sabe um dia, né, eu não consigo levá-los para um acampamento também, né? E a gente faz leituras coletivas dentro de um camping, né? Deve ser algo magnífico. E aí, por conta desse episódio peculiar desses 3 dias, eu acabei não fazendo a leitura do Fahrenheit 451, mas registrei os 3 shorts lindos para vocês. Isso aqui é para depois. E aí, hoje, eu quero começar retomando um último parágrafo da nossa leitura anterior, né? Quando, naquele diálogo com o Montag, o capitão e a Mildred, nós encerramos dizendo assim, né? Sobre a sociedade do Montag, né? O capitão diz: a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e portas? Então, na sociedade do Montag, esse aprender a existência na sua significação mais delicada, mais refinada, mais apurada, foi abolida, né? Então, o que interessa aprender são as coisas imediatas, são as coisas que vão fazer as coisas funcionarem para que as pessoas consumam as coisas que funcionam. É por isso que, por exemplo, ler, que nós fazemos aqui no canal, não é uma coisa que faz com que algo funcione, né? Então, abolir a leitura no nosso mundo é algo que é necessário, né? Por quê? Porque a leitura toca em alguns lugares da nossa
existência que são muito caros, né? Toca na nossa capacidade de interpretar o mundo, de não permitir que o mundo seja o que ele se apresenta para nós, né? Faz com que a gente deseje melhorar o mundo, melhorar as pessoas, melhorar as relações, melhorar a nós próprios, né? Essa é uma função da leitura fundamental, por isso aboliu. Por isso que nós temos que fazer leituras rápidas, nós temos que encontrar sinopses dos livros que nós lemos, do Fahrenheit, do Metodologia Filosófica, do Poder da Ideologia, né? Do István Mészáros, e por assim vai, né? Nós temos sempre que encontrar sinopses das coisas que nós deveríamos ler, né? E isso retira aquilo que a leitura nos garante, né? Isso para dar o exemplo da leitura, né? Se eu fosse dar o exemplo da poesia, o exemplo da filosofia, o exemplo da história, o exemplo de toda a gama de conhecimento que as ciências humanas podem nos permitir, né? Todos eles fundamentais para que a gente não aceite o mundo da desigualdade, da desonestidade, do mascaramento, né? Do aceitar essa mudança do mundo na direção que nós temos assistido, né? No que diz respeito à alimentação, né? Nós sabemos que há uma indústria, por exemplo, só para dar um exemplo, uma indústria da pesca, né? que, por exemplo, cria salmão em toneladas, né? E todo esse salmão cheio de vírus, de bactérias, de patógenos de todos os tipos. No entanto, nós adoramos comer salmão cru, né? Em restaurantes japoneses, né? E nos esquecemos desse tipo de mal que acontece quando se cria salmão nas fazendas de salmão, né? Nós criticamos a pesca ou tentamos evitar a pesca com anzol, né? Jogamos o peixinho de volta para o rio porque nós não vamos matar o peixe para comer, porque nós estamos destruindo os oceanos. Mas nós nos esquecemos que a indústria da pesca tem uma mega rede que faz parte de diversos navios de pesca que sai varrendo o mar e acabando com o ecossistema oceanográfico, né? Aí, 2 exemplos, né? Eu já falei de outros mais, né? Eu já falei do agronegócio, eu já falei dos carros, dos empregos comerciais, formais, de todos os tipos, né? Todos eles foram perdendo a sua originalidade, perdendo a sua capacidade de suportar as pessoas, né? E as pessoas foram se esfacelando, né? Tentando aprender a fazer pequenas coisas que pudessem dar significado à vida, mesmo que esse significado seja ínfimo, né? Não tenha alma, não tenha exatidão de sentido, não tenha profundidade de sentido. E é isso, né? É isso que o capitão do Montag está dizendo que foi preciso fazer com essa sociedade
que o Montag está incluído e que tem a responsabilidade de eliminar o conhecimento. Bom, e aí nós avançamos, né? Deixa eu ajeitar seu travesseiro, disse Mildred. Não, sussurrou Montag. O zíper substituiu o botão e o homem não tem muito tempo para pensar ao se vestir pela manhã, uma hora filosófica e por isso melancólica. Aqui, disse Mildred. Sai, disse Montag. A vida se torna um grande tombo de bumbum. Montag, tudo é pum. Ha e uau. A vida se torna um grande tombo de bumbum. Uau, disse Mildred, dando um puxão no travesseiro. Pelo amor de Deus, me deixe em paz, gemeu Montag furioso. Beach arregalou os olhos. A mão de Mildred havia se imobilizado atrás do travesseiro. Seus dedos estavam tateando a forma do livro, e à medida que identificava a forma, seu rosto assumia um ar de surpresa e logo de espanto. Sua boca se abriu para fazer uma pergunta. Tirar tudo dos teatros, exceto os palhaços, e instalar nas salas paredes de vidro, e nelas fazer passar muitas cores alegres, como confetes, sangue, vinho tinto ou branco. Você gosta de beisebol, não gosta, Montag? Beisebol é um bom jogo. Beach era agora quase invisível, uma voz em algum lugar atrás de uma tela de fumaça. O que é isto? Perguntou Mildred, quase com prazer. Montag comprimiu as costas contra os braços dela. O que é isto aqui? Sente-se, gritou Montag. Ela se afastou num salto. As mãos vazias. Nós estamos conversando. Beach prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Você gosta de boliche, não gosta, Montag? Boliche? Sim. E golfe? Golfe é um ótimo jogo. Basquete? Um ótimo jogo. Bilhar, sinuca, futebol? Ótimos jogos, todos. Mais esporte para todos, espírito de grupo, diversão, e não se tem de pensar, não é? Organizar, tornar, organizar e superorganizar, super esportes. Mais ilustrações nos livros, mais figuras, a mente bebe cada vez menos, impaciência, rodovias cheias de multidões que vão para cá, para lá, a toda parte, a parte alguma, os refúgios da gasolina, cidades se tornam motéis, as populações em surtos nômades, de um lugar para o outro, acompanhando as fases da lua, vivendo esta noite no quarto onde você dormiu hoje, ao meio-dia e eu a noite passada. Essa representação que o capitão do Montag está nos dando, né? Ela nos mostra algo precioso. Intensifique entre as pessoas aquilo que não as faz pensar. No caso dele aqui, ele está dando o exemplo do esporte, né? Então, põe as pessoas guiadas, ligadas pelo esporte, seja ele qual for. Assim nós temos menos pensamento. Nosso país, o Brasil, é um bom exemplo disso, né? Nós valorizamos em excesso o futebol, né? Não há uma criancinha que já aprendeu a falar que não saiba ou que não já esteja sendo conduzida na direção do futebol. Quando essa criancinha ainda não foi conduzida para o futebol, essa criancinha se torna um esquisito, um estranho. A minha realidade foi assim, né? Eu não fui conduzido ao futebol. E assim, né, pode funcionar com qualquer tipo de esporte em qualquer lugar. E não só no esporte, né?
Na música isso acontece muito, né? Principalmente hoje, né? Em que as músicas já não falam mais das sutilezas da vida, né? Mas as músicas, elas tendem, em sua maioria, eu preciso dizer, eu considero em sua maioria, são conduzidas para a banalidade, né? Para o comum, para o trivial, né? Para o que os sujeitos vivem em suas vidas e que deveriam não viver, né? A agressividade contra a mulher, o menosprezo pelos demais, a vida fácil, a ostentação de coisas caras, uma vida de sucesso, um amor fugaz, fugídio. As músicas que nós temos mais acesso e que são acessadas pelas pessoas que estão em desenvolvimento são as músicas que não conduzem ao pensamento, né? Que não conduzem à sutileza da alma, que não conduz à sutileza da existência, né? Criar um mundo onde as pessoas ainda consigam viver, consigam sobreviver, sem escravizarem-se, né? Sem necessariamente ter que trabalhar 16 horas, 20 horas, que é o que nós assistimos hoje, né? Uma grande maioria de pessoas que trabalham 16, 20 horas diariamente, né? Quando não, né, não conseguem acessar, não conseguem sobreviver, não conseguem pagar suas contas, né? Então, para as pessoas conseguirem essa sutileza da alma, essa sutileza sobre a vida, né, essa interpretação refinada sobre o mundo, elas precisariam trabalhar muito menos. Só que aí elas não conseguem trabalhar muito menos. Mas para viverem satisfeitas e conseguirem aceitar essa existência de excesso de trabalho e de sobrevivência forçada, né, nós temos que dar-lhe coisas que não a façam pensar. Nós demos 2 exemplos, os esportes e as músicas, né? Haveriam outros? Haveriam, né? Mas eu não vou aqui gastar tanto o nosso tempo trazendo hoje esses outros, mas poderemos depois pensar em outros, né? Talvez até, se alguém quiser apontar nos comentários, façam isso, né? Que outros aspectos também conseguem fazer as pessoas não pensarem. E vivendo isso, sabendo disso, né, é que nós conseguimos ter o mundo que o Montag hoje, na nossa obra, vive. Né? O mundo que não pensa. Essa queima do livro. Essas nossas queimas estão nas sinopses. Estão no não nos obrigarmos às leituras, às boas leituras. Porque também há as leituras que são feitas e que não são boas. Seria um outro exemplo, né? Os livros que conduzem ao não pensamento. Talvez esses livros sejam os mais lidos e sejam os mais vendidos. Como diz o capitão do Montag, mantenha-os ocupados, entretidos e todos serão felizes.
essa é a nossa leitura de hoje. Agradeço as novas inscrições, agradeço as curtidas, os likes, as visualizações. Por favor, divulguem, por favor, vamos crescer juntos o canal. Isso é importante para mim, porque sou um professor que vivo numa condição precária, já que pensar não é algo mais possível, né? E se eu, como professor, quero conduzir os meus alunos, ou queria conduzir os meus alunos e alunas ao pensamento, isso não é importante para o sistema, né? O sistema pune aqueles que tentam esse tipo de condução. Eu me sinto um punido, mas quero aproveitar essa ferramenta, quero aproveitar o nosso canal para burlar a minha punição. Então, me ajudem, divulguem, curtam, se inscrevam. Um grande abraço, pessoal. Espero que acampemos juntos um dia. E vou pensar nessa possibilidade de sempre que eu for a um camping, retratar um pouco dele para vocês. Quem sabe uma playlist sobre campings, né? Para quem não me conhece, eu sou um fanático por acampamento. Tenho nos últimos 5 anos procurado todo tipo de camping para ficar. Já acampei em alguns muitos, não tantos quanto gostaria, mas já acampei em muitos, e é algo sensacional, né? Acho que talvez nós não precisaríamos de ninguém com casas, né? Poderíamos viver numa grande sociedade sem casas, acampados e conduzindo as nossas vidas de um modo mais generoso entre aqueles que nós conhecemos. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Já falei demais. Tchau, tchau.